O Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Timbira reúne parte da história do Maranhão. Passar por essas portas é quase a mesma coisa que entrar em uma máquina do tempo. É ser teletransportado para uma época em que a gente sequer imaginava vir ao mundo. É conhecer a história de um povo que abriu as portas para nós. Sim, é um espaço de grande importância e significado, né? Considerando que carrega, né, representa, posso dizer assim, a memória e a história da nossa região, né? E uma história não contada apenas pelo ponto de vista do colonizador, mas a partir, por exemplo, dos vestígios materiais, dos achados arqueológicos, entender, né, a ocupação pré-colonial. Quais os povos que moravam aqui, né, como eles viviam, como eles, né, cotidianamente, a partir desses vestígios materiais, a gente consegue fazer essas identificações. A exposição permanente é composta por um acervo arqueológico montado a partir das pesquisas realizadas na região de Imperatriz. Além das peças arqueológicas encontradas nos sítios de arqueologia, também é possível encontrar materiais de uso cotidiano e ritualístico do povo timbira. Apesar dos timbiras eles serem considerados um grupo único, os timbiras eles são diversos grupos que participam desse grupo principal, que é o timbira, porque o Kurt Nimendaju, que é esse pesquisador que passou de quase 40 anos da sua vida pesquisando os timbiras, quando ele chega aqui no Brasil e ele vai pesquisar acerca desses povos, ele determina esse nome timbira por causa dessas características que esses povos têm em comum. Principalmente, e até o próprio nome timbira, ele vem de uma dessas características que eles têm, porque os timbiras eles têm a característica de entrelaçar, colocar palhas no corpo, além da aldeia circular, da corrida de tora e do formato do corte do cabelo que muitos desses timbiras têm. Você certamente já viu esse cenário. O filtro de barro, o quadro religioso e essas peças de palha, para muitos de nós, são sinônimos de casa de vó. Mas de onde será que veio a inspiração para peças tão características? Elas são a junção de costumes e tradições dos povos que chegaram ao Maranhão muito antes de nós. Povos sertanejos, povos indígenas e também colonizadores, que constituíram o que nós conhecemos agora como cultura popular maranhense. E essa cultura é o que mais chama a atenção das pessoas que visitam o local. São as diferenças características que a gente encontra aqui na exposição, porque acaba ficando evidente, por exemplo, o que é da cultura portuguesa, o que é a cultura sertaneja e o que é também a cultura indígena, que é bastante forte e presente no nosso dia a dia. É tão tal que as pessoas que vêm visitar o museu, elas tendem a se identificar com aquele ambiente da cultura popular, se identificam com casa de vó, por exemplo. É uma parte do museu que exige mais assim, que as pessoas se identifiquem, e é uma das melhores partes de ser apresentado, porque as pessoas dinamizam com a gente, muitas pessoas contam as histórias que elas têm naquele ambiente, então, sem sombra de dúvidas, é a parte que as pessoas mais brilham os olhos aqui no museu. O Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Timbira fica localizado ao lado da UEMASul, no centro de Imperatriz. O local é aberto para visitação de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 horas da tarde.